Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. A nossa live de 2 vezes por semana, terça e quinta-feira ao meio-dia, com algumas variações e alguns atrasos, mas eu estarei aqui fatalmente ao meio-dia, pelo menos perto ao meio-dia, tá? Nunca antes, mas sempre um pouquinho depois. A gente tá aqui fazendo o possível para estar ao meio-dia. Antes da gente começar a nossa live, que nós vamos falar hoje sobre cetonas, sobre cetose, que é muito importante que você que é nutricionista em diabetes saiba, a gente vai discutir todo esse aspecto que é super importante para o manejo do diabetes e que às vezes pode ser negligenciado, tá? Que é a importância das cetonas e do teste de cetona. Antes da gente começar, eu queria pedir, gente, para vocês seguirem o Instagram, principalmente você que é nutricionista e está me escutando. A gente tem um Instagram só nosso, que é @CrisAzolinenutri. O que muda desse para aquele? Primeiro que no arroba não tem o ponto, então é CrisAzolinenutri, esse tem o ponto, crisazoline.nutri, tá? Aquele Instagram foi feito para nós nutricionistas. Por que as lives não estão acontecendo naquele Instagram para nutricionistas? Porque ele ainda é um Instagram pequeno e o Instagram ainda não me permite fazer a live lá. Ele diz que eu ainda não estou qualificada. Segundo eu sei, parece que tem que ter um tempo para ele identificar que o Instagram não é um robô, enfim, que fez o Instagram e toda aquela coisa, tá bom? Como é meio-dia, a live vai ficar gravada, né, gente? Porque eu sei que nem todo mundo pode estar aqui, mas como eu vou deixar a live gravada, é preciso vocês saberem quem sou, né? Então, eu sou a Cris Azoline, sou nutricionista, especialista em diabetes, trabalho com diabetes há mais de 20 anos e eu tô aqui para explorar como e por que nós devemos incorporar as orientações sobre cetonas, o que é cetose, na nossa prática clínica diária, principalmente orientar os testes de cetona. Por isso que hoje o tema da live é sobre isso, sobre o manejo do diabetes, mas falando de cetonas, tá? O que como que eu vou prevenir a complicação, essa complicação do diabetes, né? Que é a cetoacidose diabética. Tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindas, viu? A essa live. Gente, o que é importante, principalmente pra gente que é especialista em diabetes, às vezes a gente deixa esse tema um pouquinho para trás, né? Até porque a gente fica pensando que isso é de cunho médico, mas não, isso é uma orientação que precisa ser dada ao paciente. Você, como nutricionista, pode e deve orientá-lo, tá? Porque a cetoacidose diabética, ela é uma complicação séria, é uma das complicações mais sérias do diabetes, que é a cetoacidose diabética, tá? Especialmente no diabetes tipo 1. Então, primeiro, a gente precisa entender o que são cetonas, para vocês aprenderem como identificar e o que quando a gente se refere a cetonas. As cetonas, elas são substâncias químicas que o corpo produz como uma alternativa à glicose, tá? É quando o nosso corpo por falta de insulina, não consegue a falta de insulina não leva essa glicose do sangue para dentro da célula, o paciente fica hiperglicêmico, essa célula não tem energia como fonte de vitalidade, de vida, e aí existe o sistema
né? Eu digo que para o paciente que é um sistema automático de produção de glicose através da produção de glicose através da gliconeogênese, né? Que é a produção de glicose por outro substrato energético. Então, quando existe insuficiência de insulina, ou seja, porque o paciente está com uma dose inadequada de insulina, ou porque esse paciente não aplica insulina por alguma coisa, por algum motivo, ou porque a contagem de carboidratos não está adequada à razão insulina-carboidrato, ou porque está faltando basal, ou porque o paciente esquece de aplicar insulina, não importa. Importa é que se esse paciente tem níveis de hiperglicemia constantes, isso leva à produção de cetose, tá? De cetonas, que é essa situação que pode acontecer e que é muito perigosa para o paciente, tá? Então, por que é perigosa? Porque o nosso corpo produz ácidos e esses ácidos causam risco de vida, levam o paciente à morte, tá? O sangue fica ácido, para vocês terem ideia. É uma emergência médica, uma emergência que precisa de hospital. Inclusive, um dos tratamentos é não só o uso da insulina para o controle da glicemia, para ela baixar, mas sim o médico vai lá também e prescreve bicarbonato de sódio para fazer um tamponamento desse ácido. Então, isso é muito sério. E os principais ácidos produzidos, né, pelo corpo é o cetoacetato, tá? Que é um cetoácido. É um dos principais e primeiros corpos cetônicos que são formados durante o processo da cetogênese, que é quando o fígado produz glicose por um substrato energético que é a gordura. O produto dessa reação química são esses cetoácidos, ok? E que são liberados na corrente sanguínea e que causam esse risco de vida tão sério, certo? Então, esse cetoácido, ele pode ser convertido em outro, que é o beta-hidroxibutirato em acetona. O beta-hidroxibutirato é um corpo cetônico mais abundante na cetoacidose diabética, tá? E ele é convertido a partir do cetoacetato. Tudo isso são reações químicas, tá? Esses corpos cetônicos, ele é um subproduto do metabolismo do cetoacetato. Ele é um produto volátil e pode ser exalado no hálito, que vai dar um odor característico de maçã, de fruta estragada. Então, o paciente exala esse hálito. Vocês vão sentir. É muito comum quando o paciente está hiperglicêmico e eu fico aqui no meu consultório, na minha sala fechada com ele. Quando eu abro a porta eu abro e a gente sai, que eu vou levá-lo para fora, né? Na hora que eu me despeço da consulta, a hora que eu entro na minha sala, eu sinto o cheiro cetônico na sala, desse cheiro de maçã estragada, de fruta estragada. Isso é o odor característico do hálito cetótico do paciente. Pode ser que você sinta um cheiro de vinagre, que veja, o nome é cetoácidos, que vem de cetonas, né? E é um cheiro de vinagre, um cheiro ácido, muito característico. Não foi nenhuma
E nem 2 vezes na minha vida que eu pedi para o paciente abrir a boca para eu sentir o hálito cetônico dele, tá? Então, através do hálito e desse cheiro, você reconhece que o paciente está cetótico, tá? Isso quer dizer que ele está num período de hiperglicemia constante. Para confirmar essa suspeita, existe o teste, que é o teste de cetonas. O que é o teste de cetona? É um testezinho de ponta de dedo, igual o teste de glicemia, porém com outra fita. Existem aparelhos, como por exemplo, o aparelho do freestyle, o aparelhinho do freestyle, que tem as tiras de cetonas e que o paciente vai medir no sangue. É uma tira reagente. Então, quando o paciente tiver com o hálito cetótico, pode pedir para ele fazer um teste que você vai ver que ele está com as cetonas altas, certo? Então, são tiras reagentes, compram no balcão da farmácia e é um aparelhinho, tem aparelhinhos que mede o monitoramento da glicemia e também as cetonas, tá? E tem aparelhinhos que são separados, mas é importante orientar o paciente para ele ter a tira em casa. Essas tiras infelizmente vencem porque eles não vão usar isso com frequência. A gente espera, né, que eles estejam bem controladinhos para não usar com frequência, mas é uma ferramenta vital para a gente identificar precocemente a cetoacidose diabética, certo, gente? Com isso, a gente permite que sejam feitas intervenções muito rápidas, né? E que salvam a vida do paciente. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é orientar o paciente sobre como identificar os sintomas da cetoacidose. Quais são os sintomas da cetoacidose? O paciente vai reclamar fraqueza, de fadiga, a dor abdominal é muito característico da cetoacidose. Eles começam com uma dor que eles referem, uma dor na barriga. Essa dor abdominal tem que ficar atento e já pedir para sentir o hálito cetônico, pedir para alguém da família, se o hálito não tá com um cheiro de vinagre, um cheiro da maçã estragada, da fruta estragada, a família, a esposa ou o esposo, ou o pai ou a mãe, seja de uma criança, não importa, né? Eles sentem a mudança no hálito, o cheiro. Então é importante orientar a família para que isso, orientar que isso é um sinal. A mudança do hálito é um sinal da hiperglicemia e que essa hiperglicemia constante precisa ser averiguada, não só na aferição da ponta de dedo, né, na monitorização glicêmica, mas se está produzindo cetoácidos, tá? Então, se ele reclama cansaço, fraqueza, uma fadiga, né, que não melhora e que tem dor abdominal, são sintomas de hiperglicemia constante e que ele está fazendo só cetoacidose. E aí fazer o teste é fundamental, né? Além do monitoramento da glicemia. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Orientar o paciente e a família, não só o paciente, porque é a família que vai identificar. O hálito cetônico, ele convive, o paciente convive com ele, então ele não sente mudança. Quem sente é a família, quem está perto. Então, o grande desafio é mostrar para o paciente que a hiperglicemia merece cuidado.
e atenção especial, assim como a hipoglicemia. É muito comum a gente ver o paciente que ele desenvolve o medo pela hipoglicemia, porque os sintomas da hipoglicemia são uma sensação de morte horrível, né? Então ele não quer sentir isso de novo. E os sintomas da hiperglicemia não são tão evidentes, né? E o que acontece? O corpo, ele se adapta a essa glicotoxicidade. Então, os sintomas, eles são mais sutis do que da hipoglicemia. Então, a hipo, eles acabam desenvolvendo um medo e acabam também ficando mais hiperglicêmicos por medo da hipoglicemia. E aí é um risco, porque muitas vezes acabam negligenciando a dose de insulina que deveriam fazer por risco de hipoglicemia. Se ele se mantém hiperglicêmico constante, ele vai desenvolver, então, pode chegar à cetoacidose diabética. Então, por isso que é importante garantir que os nossos pacientes entendam a importância tanto da hipoglicemia quanto da hiper, tá? Porque os dois são um risco. E o que a gente deve fazer? Considerar a importância das cetonas e dos testes, principalmente nos pacientes que usam insulina. O controle glicêmico é fundamental, tá? Porque se não tiver controle glicêmico, a gente fazer de conta que tá tudo bem e não tá? Até porque, por exemplo, se o paciente vem numa consulta com uma hemoglobina glicada boa, a gente tem que estar em alerta, porque às vezes essa hemoglobina glicada, ela tá à custa de muita hipoglicemia. Então, ele tem muita hipo com muita hiper. Isso é um risco para o paciente. Talvez ele não vá fazer cetoacidose, mas esses picos e vales trazem muitos problemas ao longo da vida, tá? Por isso, gente, que a gente tem que trabalhar, eu acho que é o primeiro passo que você tem que fazer na tua consulta é ensinar os pacientes sobre o que são as cetonas, né? Por que elas são importantes e como realizar o teste corretamente. Além de orientar, né, gente? Ter as fitas em casa, ter o aparelhinho para medir cetonas, né? Ensinar sobre os protocolos de teste, como fazer o teste, quando que eu devo integrar isso na minha rotina, preciso ou não estar na minha rotina, né? Quais são os sintomas, as sensações que eu vou ter, que eu tenho que ficar em alerta. Tudo isso tem que fazer parte do tratamento, da sua consulta. Você pode montar materiais educativos em relação às cetonas. Por exemplo, cetonas são importantes também quando o paciente fica doente. Por quê? Quando ele fica doente, ele fica mais hiperglicêmico pelo próprio estresse do corpo, né? Quando sobe o cortisol no estado de doença, o paciente fica hiperglicêmico. Se não for corrigida a glicemia, orientado o paciente a aumentar a insulina basal, esse paciente corre um sério risco de fazer cetoacidose, de produzir corpos cetônicos e esses corpos cetônicos produzirem o cetoácido, tá? Que vai produzir a cetoacidose diabética. Quando esse paciente está hiperglicêmico por outros motivos, como por exemplo, a ausência de insulina, porque esquece de aplicar, porque faz a contagem errada. Então, tudo isso tem que ser explicado e monitorado no paciente. Você precisa ter, eu digo que empatia, né? Pra gente entender os sinais que o paciente nos dá.
principalmente em relação ao medo da hipoglicemia, que faz com que eles fiquem mais hiperglicêmicos, tá? Então, oriente os pacientes sobre o que fazer. E se os testes mostrarem altos níveis de cetona, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer para o paciente, se tiver com cetonas no seu sangue, procure emergencialmente um pronto-socorro. Outra coisa que você precisa fazer é orientar a hidratação e as correções com insulina. Por que hidratação? Vamos voltar um pouquinho na fisiologia. Quando o paciente está hiperglicêmico de forma constante, a gente já sabe que o fígado está produzindo glicose a partir da gordura, por isso produz cetoácidos. Mas quais são os principais sintomas da hiperglicemia constante? São os mesmos sintomas do início do diabetes. Então, o paciente faz muito xixi. Por quê? Porque ele precisa jogar açúcar pela urina. Então, ele desidrata. E a primeira complicação da cetoacidose, além do sangue ficar ácido, é a desidratação. E esse paciente corre um risco sério de vida por esses dois motivos. Então, essa ida até o pronto-socorro, lá, eles vão colocar um soro no paciente e começar a hidratar, fazer volume de hidratação. Mas a gente precisa orientar a hidratar, né? Porque sabe Deus que horas ele vai ser atendido, sabe Deus quanto tempo ele vai levar ao hospital. Então, a hidratação é fundamental, tá? Quando vocês sentirem no paciente o hálito cetônico no seu consultório, pergunte para ele, você perdeu peso? Por quê? Vamos pensar. Se o paciente está hiperglicêmico, está produzindo glicose pela gordura corporal, né, através da gliconeogênese, esse paciente está perdendo peso, está ficando muito magro. Então, quando você sente o hálito cetônico, você já engata a pergunta, você emagreceu nos últimos tempos? Se ele disser, ai doutora, eu venho emagrecendo já tem uns 3, 4 meses, putz, ele tá tudo isso hiperglicêmico, isso é um risco, né? Muito sério. Por que não aconteceu o pior? Porque ele não chegou a níveis tão elevados, mas se ele chega, ele corre risco de vida. Então, oriente a hidratação nessas situações e peça para ele ir corrigindo a insulina, medindo e corrigindo, conforme, né, os resultados, através do fator de sensibilidade. Ok, gente? Então, essas coisas o nutricionista pode fazer demais na sua consulta, ok? E não esqueçam que a gente precisa colaborar e trabalhar com a equipe, né, em conjunto. Se você tem contato com o médico do paciente, avise, já diga, doutor, eu mandei para o pronto-socorro, porque os sinais são de cetoacidose, né? Fez o teste, tá com cetona, tá com dor abdominal, manda para lá, avise, tá? Então, enfim. O primeiro passo prático é você trabalhar materiais para fazer esses materiais para trabalhar com o seu paciente na consulta, para que ele leve para casa, para que ele tenha essa informação, para que a família tenha essa informação. Então, essas instruções são super importantes para o paciente. Faça essas instruções detalhadas, explique para o paciente aonde compra as fitas de cetona, explique qual aparelho, como que mede, como que faz o teste, né? Se der cetona positiva, orienta aí para o hospital, para o pronto-socorro, vai hidratando esse paciente, vai pedindo para ele ingerir líquido, água, por conta da desidratação devido à cetoacidose e fale com o médico do paciente. Tudo isso você pode fazer como nutricionista especialista em diabetes, tá? Esse atendimento ao paciente é fundamental. Às vezes, você é o único contato que ele tem, então esteja ao lado do paciente, porque isso faz toda a diferença, e esteja preparado
para implementar essas práticas ao seu atendimento de consultório, principalmente se esse paciente é um paciente que está de primeira vez no seu consultório, tá? Isso faz toda a diferença e a gente consegue salvar uma vida, ok? Então, gente, live foi essa, bem rapidinho, para vocês entenderem o que são cetonas, o que é uma cetoacidose diabética, o quanto vocês, nutricionistas, que são especialistas em diabetes, podem fazer a diferença na vida desses pacientes. Coloquem, incorporem esses materiais às consultas de vocês, que são super importantes, são fundamentais, né, para a nossa prática clínica. E eu agradeço por vocês estarem aqui, né? E logo que o nosso Instagram lá nos liberarem para as lives, estaremos lá, tá bom, gente? Vocês vão saber, vão estar avisados. As minhas alunas do Nutrição Avançada em Diabetes eu aviso no WhatsApp. Por enquanto a gente vai ter que fazer aqui, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela confiança. Fiquem com Deus e até quinta-feira na nossa próxima live, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe vocês também. Fiquem com Deus.